Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, agora em novo formato por telefone, em razão desse período de pandemia do novo coronavírus. Nós estamos em busca de especialistas e agentes públicos envolvidos com trabalhos de contenção da doença aqui na cidade. E para falar um pouco sobre o comportamento das pessoas nesse momento de maior distanciamento social, nós conversamos por telefone com a Mariana Maniscalco Seixas, que é psicóloga e aceitou o convite aqui para falar com o nosso ouvinte telespectador da Rádio e TV Câmara Bauru. Mariana, obrigada, viu, pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada a vocês pela oportunidade. Mariana, a gente começou falando sobre esse momento de maior distanciamento social, né? Se não um isolamento completo, ao menos as pessoas com convivência mais distante entre si, muitas vezes intermediada pelo celular. Como é que essa situação está afetando a saúde psicológica de uma forma geral? Bem, a gente precisa entender que nós somos seres sociais, né? A gente precisa dessa conexão, do toque, do beijo, do abraço, ainda mais nós brasileiros, né? A gente lida com a linguagem nossa de afeto é muito pelo toque, né? Então, esse momento onde é pedido, né, por uma ordem que é extremamente necessária, né? Muita gente está lidando de uma forma bem negativa, né? Se sente muito isolado, se sente muito sozinho, né? A gente está vendo, por conta de restrições de visitas e todas as normas que a gente segue, casos de ansiedade aumentando, né? As crianças, eu tenho alguns pacientinhos que eles estão sentindo muito a falta dos avós, né? E se sentem muito sozinhos de não poder dar aquele abraço afetuoso nos avós, né? Então a gente precisa ficar atento com comportamentos depressivos, com comportamentos ansiosos por conta desse distanciamento social. Porém, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ressignificar isso, né? O afeto, ele tem milhões de linguagens, não só o contato físico. E isso a gente está aprendendo, né, Lidiane? Porque nós não somos acostumados, né? A gente está precisando ressignificar, né? Colocar agora um outro formato na demonstração de amor, né? De como que a gente vai continuar conectando e tendo as nossas conexões pessoais que faz bem para a nossa saúde mental, né? Então, o que eu oriento? Fazer mais videochamadas, mais telefonemas, né? Estão voltando algumas coisas tão bacaninhas, que é mandar carta, né? Mandar flor, né? Outras coisas que a gente pode estar demonstrando o amor e o cuidado para as pessoas, né? É um momento realmente de a gente ressignificar tudo isso, para a gente não entrar numa sensação de desamparo, né? Estou isolada, né? Estou sozinha nisso tudo, né? E ainda mais complicada é a situação de quem nesse momento vive sozinho, mora sozinho, muitas vezes em espaços pequenos, apartamento mais apertados, kitnets. Que dicas de sobrevivência psicológica você daria para essas pessoas? Tem um ponto muito, muito importante para a gente refletir, que é o quão benefício nós temos quando a gente pratica o bem, né? Seja ele de qualquer jeito. Então, uma pessoa que mora sozinha, a gente parte da ideia que ele está com a sua conexão social muito restrita. Mas isso não impede que ele se conecte e ele continue fazendo um bem para o outro. Isso eleva os nossos hormônios de bem-estar, né? Isso eleva a nossa sensação de que eu estou fazendo algo pelo outro, estou sendo útil nisso tudo, né? Isso ajuda a manter a nossa saúde mental saudável. Então, eu diria, primeiro, para fazer práticas de bem-estar para si mesmo, né? Então, ela está sozinha numa casa, mas ela ainda pode decidir algumas coisas, né? Eu posso decidir o meu tempo, eu posso decidir o que eu vou fazer para mim, eu posso decidir que tipo de alimento que eu vou comer, eu posso decidir ouvir música, fazer práticas simples que trazem bem-estar. Isso para si.
né? E para o outro, como que eu posso, mesmo eu estando morando sozinho, como que eu posso colaborar com as outras pessoas? Às vezes é tão simples, né, Lidiane? Às vezes é ligar para dar uma mensagem positiva. Ou, nas redes sociais, é eu divulgar boas notícias, né? A gente precisa tomar muito cuidado em qual é a energia, qual que é as notícias que eu estou envolvido. Ainda mais se eu estou sozinho e não tenho com quem dividir. É mais cuidado ainda com a saúde mental, né? Então, eu preciso ampliar a minha rede de apoio, né? Eu preciso manter essa conexão, eu preciso fazer coisas positivas para mim que me causam sensações de bem-estar, né? Uma meditação. Hoje a gente faz tudo pela internet, né? É yoga, é curso, é o teu cantor favorito que você vai ver. Então, é investir em coisas, mesmo que por online, né? A gente possa ter essa sensação de bem-estar. Porque para o nosso cérebro, para a parte nossa cerebral, ele não sabe muito distinguir a realidade da imaginação, né? Para o cérebro, pensou, ele reage nas nossas emoções e nossos hormônios conforme aquilo que a gente está vivenciando. Né? Às vezes traz um bem-estar danado. Eu assisti um vídeo, por exemplo, de dicas de culinária, por exemplo, quem gosta de culinária. Quem gosta de viagens, dicas de viagens, né? Ah, mas Mari, poxa, não é mais deprimente? Não, a gente tem que aprender a driblar tudo isso, né? A gente precisa aprender a fazer coisas que o nosso cérebro vai entender como saudáveis e manter a nossa saúde mental, né? Que é fundamental nesse momento que a gente está vivendo, né? Tanto na questão clínica quanto meus colegas, o aumento de depressão e ansiedade está assustando a gente. Então, esse papo nosso é para trazer um pouco para as pessoas assim, poxa, o que eu ainda posso fazer frente a essa realidade, né, e que dependa só de mim? Um monte de coisas, né? Começando a gente a ter um viés um pouco mais positivo sobre tudo isso que a gente está vivendo, né? Focar um pouco no momento presente que a gente está vivendo, né? Me envolver com aquilo que me faz bem, né? Ô Mariana, Respondi sua pergunta? Sim, eu queria até aproveitar que você falou sobre essa questão da convivência entre as pessoas dentro de um mesmo ambiente familiar e falar sobre os desafios dessa convivência, agora muito mais próxima, às vezes quase que ininterrupta. Por exemplo, muitas pessoas estão em home office já há quase 90 dias, com os filhos dentro de casa, crianças, adolescentes, já que as aulas elas estão acontecendo de modo não presencial. Os desafios desse relacionamento, como é que os pais, né, e cabe a eles nesse momento a postura mais prudente nessa relação aí, quais são as recomendações para que seja cada vez mais estimulada uma convivência saudável dentro de casa? Isso é um ponto extremamente importante que você está colocando, né? Porque a gente percebe assim, que todo mundo parou. Então, aquele casal que tinha uma desavença no café da manhã, cada um ia trabalhar e aquilo dissolvia ao longo do dia, né? E aquilo dissolvia, todo mundo, os dois ali já se reorganizavam e quando ia se encontrar à noite, talvez aquilo nem era mais assunto, né? Agora não. Então, agora as questões estão mais intensas. Então, a gente vem refletindo assim, que a gente precisa encarar os problemas tanto do casal, né, quanto os problemas dos nossos filhos com um olhar muito honesto, com um olhar muito de aceitação, né, e de encarar esse problema. Então, se ele apareceu e não tem para onde ocorrer, poxa, será que não é uma oportunidade para eu literalmente olhar para isso e ver o que eu preciso fazer para melhorar isso? Né? Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar muito de qual é a oportunidade que eu tenho de melhorar esse problema que apareceu. Né? Ou, melhor, estava aí, mas agora intensificou. Né? Então, como que eu posso melhorar a minha relação com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos e com as crianças mais ainda? Por quê? Porque, às vezes, a gente realmente não tinha esse tempo com os filhos, né? As mães que trabalham fora. E será que não é um convite para fazer essa reconexão? Né? E olhar
o que meu filho está precisando. Porque os problemas que a gente tem, eles não são para deixar a gente se sentir fracassado ou piores pessoas, muito pelo contrário, né? Os problemas que a gente tem são para ser vistos como é que eu posso melhorar isso, né? Como é que eu posso, o que eu posso aprender com isso, o que eu posso fazer para contribuir para que a minha vida em família seja mais harmônica. A gente tem que, de novo, né? A gente está passando por um momento de muita ressignificação. Né? Então, de novo, a gente passa a olhar algumas coisas como oportunidades de crescimento. É desafio, né, Lidiane? Não tem como não falar o quão estressante está, mas eu posso não sofrer, né? Eu posso viver esse momento difícil, né, e trazer os aprendizados para a minha vida. Né? Então, para todas as mães, né, eu falo... As mães vêm falando dos filhos e falam, gente, mas olha que coisa boa que você pode perceber isso através dos seus olhos. Né? De você ver, então, as dificuldades que o teu filho está tendo, ou no comportamento, ou na escola, ou nas relações, ou com os sentimentos deles, né? Com o próprio universo ali emocional da criança. Então, eu poder ver é ótimo. E aí, de novo, né? Reforçar a minha rede de apoio. Eu não estou sozinha nisso. Então, a quem eu vou acionar para me ajudar, o que eu vou fazer para melhorar, que leitura que eu vou buscar, que orientação que eu vou buscar, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar para as dificuldades das relações em família, realmente, como aprendizado, né? Por quê? Porque aquilo que estava difícil, agora ficou mais difícil. Né, nessa situação. Então, aquilo que ficou muito mais intenso. E agora, o que fazer com isso? Bom, eu me afasto um pouco, olho o cenário de uma forma honesta, porque negar não vai dar, né? Aliás, a gente vem aprendendo que, com tudo isso, que sim, quanto mais a gente viver, melhor as relações, né? Porque tudo é muito vulnerável, a gente é muito vulnerável em tudo isso, né? Então, eu aprender e encarar, né? Entender que vão ter momentos que eu vou precisar, sim, ter uma conversa muito difícil com o meu marido, né? Porém necessária. Né? Não vai dar para a gente poder colocar mais algumas coisas embaixo do pano. E eu acho isso ótimo. Né? Porém, também não é para escancarar tudo. Né? Não é sair do 8 ou 80, mas é ir para um modo assertivo. Pera lá, vamos olhar tudo isso aqui. Né? Uma outra coisa que você disse, que eu acho que é importante colocar, é que, assim, está se fazendo necessário nas famílias a organização, né? A organização de tempo, a organização de espaço, né? A organização financeira, né? Tudo isso está sendo feito, está sendo necessário, né? Então, eu vejo isso como cooperação, né? Acho que as famílias nunca se cooperaram tanto, ou melhor, estão tendo oportunidades de... Né? A gente precisa olhar para as oportunidades que a gente está tendo e utilizar elas, né? De realmente, poxa, né? Eu vejo os adolescentes, né? Vou falar um pouquinho dos adolescentes. Eles estão tendo uma oportunidade incrível de desenvolver autonomia, organização em relação ao estudo, né? De aprender com tudo isso, né? Vamos aproveitar. Os menores é um desafio muito maior. Por quê? Por conta da maturidade e que se requer mais uma demanda da mãe. Porém, essa mãe também precisa entender que não dá para ter uma rotina muito rígida. Né? Não vai poder entrar num processo muito rígido. A gente vai precisar ser um pouco flexível em algumas coisas, senão a gente vai sofrer. Né? Então, por exemplo, as aulas online. Está bem desafiador. Então, vamos ver o que a gente pode aproveitar dessas aulas online. Talvez o aprendizado realmente vai ficar mais difícil, mas, poxa, ele está se organizando, ele está seguindo a rotina dele, ele está respeitando os amigos, ele está aprendendo uma tecnologia nova que provavelmente veio para ficar, né? Essa comunicação online, né? Isso eu vejo como uma coisa que a gente vai aderir, né? Então, pensando nessa questão familiar, né? Eu acho que, assim, vamos olhar para as dificuldades, uma forma de eu aprender, de eu crescer com isso,
né? Não dá para a gente viver a vida tampando o sol com a peneira, como dizem, né? A gente tem que encarar, por mais difícil que às vezes seja, mas é sempre uma oportunidade de melhoria, né? Eu respondi a tua pergunta? Sim, respondeu. A gente só reforça que nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com a psicóloga Mariana Maniscalco Seixas, né, falando sobre essas consequências e os impactos desse momento de isolamento social. Você falou bastante, reforçou que o momento ele ajuda, né, a gente pegar problemas antigos, né, e tirá-los debaixo do tapete, né? Ajuda na tentativa de você refletir e tentar solucioná-los. Falando especificamente sobre as dificuldades vividas entre casais, né? Dificuldades da vida conjugal, que agora estão muito mais do que nunca escancaradas. Nós temos algumas notícias já de registros em alguns países e situação que começa a se observar aqui no Brasil também de aumento do número de divórcios durante a quarentena. Quando você fala, Mariana, nessa tentativa de reconexão entre as pessoas, isso, por um outro lado, pode levar também a rompimentos. Sim, e aí, assim, tudo vai depender da forma como a gente vai encarar, né? Porque também, se não existe mais amor, né? Poxa, então ok, né? Vamos cada um seguir a sua vida, né? Mas antes disso, tem um longo caminho. Eu brinco, eu sou casamenteira. Eu gosto dos casais juntos, né? Então, quando chegam a este movimento, já essa consciência, né, de separar, eu espero que seja uma decisão muito pensada, né, muito sentida, né? Até porque também, o que nós vamos fazer, né? Se tudo isso aflorou e realmente eles não tiveram condições de lidar e resolveram se separar, e está aumentando muito mesmo, né? Mas a minha mensagem fica, pera lá, calma, vamos ver, vamos, é como se a gente estivesse no momento de ajustes, né? De reforma, né? A gente olhar para tudo isso e falar, bom, pera lá, o que eu posso reformar? E se der conserto, entre aspas, ótimo. Agora, se não der, o que a gente vai fazer? Isso tem que ser levado de uma forma boa, né? Não existe melhor coisa, né, em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos muito ruins, onde realmente a gente toma consciência de algumas coisas, né? Mas o que eu gostaria de que as pessoas pensassem é, pera lá, vamos olhar, vamos ver o que a gente pode melhorar, já que isso apareceu, né? Vamos ver se dá, né? E não estão sozinhos. Às vezes vale até uma psicoterapia de casal, né? Às vezes vale até uma conversa, algo para se harmonizar mesmo. Claro, né? A gente está vendo, sem sair do foco, mas a gente está vendo um número muito alto de agressões contra as mulheres dentro de casa, né? E isso é assustador. Por quê? Porque aquela agressão que acontecia de vez em quando passou a acontecer mais vezes. E essa mulher realmente precisa dar um grito de liberdade, né? E denunciar e sair, né? Aí a gente está falando de um caso onde realmente não tem o que a gente possa fazer, a não ser realmente se afastar, né? Você concorda com isso? Não, com certeza. Até porque são situações aí que um relacionamento já não deveria estar contemplando há muito tempo. E isso não tem nem o que fazer, né? O que a gente vai fazer? Ô, Mariana, não dá nem pra falar para essa mulher, é agressão. Na hora que parte para agressão é outro contexto, né? Já é outra seara. Só para a gente fechar, e aproveitando que você mencionou essa questão da violência doméstica, de uma forma geral, para as pessoas que estão vivenciando problemas muito graves dentro desses ambientes domésticos, a orientação sempre buscar ajuda psicológica, e os profissionais da psicologia, os terapeutas, estão atendendo de forma online, estão autorizados a isso, sim, né? Sim. No caso de agressões, também tem a questão policial, né? De denúncia. Então, além da questão psicológica, a gente precisa encorajar essa mulher a denunciar, né? E a buscar
apoio. É uma situação bem delicada, né? E essa mulher precisa entender que ela não está desamparada. Tem, sim, órgãos competentes, né? Que ela pode fazer um boletim, que ela pode pedir ajuda. Os psicólogos hoje, o CRP já liberou, né? A gente faz um cadastro lá para atendimento online. E então, assim, isso facilitou muito, né, Lidiane? Porque a pessoa tem acesso a qualquer psicólogo de qualquer lugar do mundo, né? Ele pode estar acessando. E isso realmente, eu encorajo as pessoas a procurar ajuda, né? Independente do sofrimento dela, independente do desafio dela, para ela buscar realmente cuidar da saúde mental, né? E cuidar desse cenário e poder aproveitar as oportunidades que tudo isso está trazendo para a nossa própria evolução, para o nosso próprio crescimento, né? E autoconhecimento. Tá certo, fica o alerta e ficam as orientações trazidas aqui para o nosso programa Espaço Aberto, em entrevista por telefone com a psicóloga Mariana Maniscalco Seixas. Mariana, eu gostaria de agradecê-la e por ter aceito o convite para trazer assuntos tão esclarecedores para a gente nesse momento tão difícil. Eu que agradeço, né, a oportunidade de falar ainda mais da minha cidade natal, que eu amo tanto. Estou à disposição, tá? E eu gostaria só de que todo mundo entendesse que, assim, vai passar, aquela frase que a gente tem ouvido muito, e a gente pode ir passando muito bem, né? A gente não precisa sofrer. A gente pode, sim, passar por tudo isso de uma forma harmônica, de uma forma construtiva, né? De uma forma com muito bem-estar, né? É isso. Obrigada, viu, Lidiane? Mariana, eu que agradeço. Um ótimo dia para você, viu? Até a próxima. Até. Obrigada. Nós aproveitamos, então, para agradecer a sua sintonia conosco aqui no programa Espaço Aberto, que tem buscado especialistas e os agentes públicos envolvidos com o processo de contenção da pandemia do novo coronavírus, para te esclarecer o máximo possível com relação ao comportamento, prevenção, combate à doença e outros assuntos de interesse público, especialmente aqui pro bauruense. Obrigada e até a próxima.